Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Impulsionador, tá? Nós chamávamos de Impulso Cast, mas nós resolvemos dar esse novo nome, até porque tem muita gente que consome no formato de podcast, tem gente que consome aqui no YouTube, enfim. Então, nós vamos chamar agora de Papo Impulsionador, até porque todas as pessoas que nós vamos trazer aqui são pessoas que, de alguma maneira, impulsionam outras pessoas, sejam através da sua história, sejam através de eventos, de palestras, de treinamento, ou através do seu próprio testemunho de vida, tá? E hoje nós escolhemos uma pessoa que é empreendedora e que os projetos que ela traz, né, eu vou falar ao longo da nossa conversa, impulsiona empresas, impulsiona mulheres, principalmente o público feminino, e eu quero trazer aqui para vocês nesse papo uma outra versão, né? De repente explorar mais a fundo a pessoa por trás de toda a inspiração. Então eu quero mostrar aqui para vocês a nossa convidada de hoje. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de ser convidada para esse projeto. Eu sou uma pessoa que admiro muito o seu trabalho já há muito tempo. Obrigado. E é uma honra para mim estar aqui e também é uma oportunidade de poder trazer alguma coisa de forma que eu possa inspirar outras pessoas com a minha história, com a minha trajetória e com a luta e os corres aí do dia a dia. Não, e foi até legal você mencionar essa questão da admiração, por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que nós convidamos pessoas até por questão de números, porque o que a pessoa às vezes representa. E eu falo sempre que meu método é o mais simples possível, que é conversando, né? E a gente conversa muito fora, vamos dizer assim, nos bastidores, e eu tenho certeza, né, que o que eu vi e vejo no dia a dia, você inspirando pessoas, é o que me motivou a te convidar. Só que eu quero ir assim, a gente vai também tocar no assunto das coisas que você faz e que muitas pessoas conhecem, mas eu quero até mesmo aquela curiosidade das pessoas que te seguem, de saber quem é você, né? Onde você nasceu. E aí eu vou te interrompendo, tá? Em algumas situações que eu quiser explorar. Mas fala aí, Isis Teixeira, onde a Isis nasceu? A Isis nasceu em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Só fui nascer em Campo Grande, tá, gente? Sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Propriamente em Itaguaí. Então, eu sou cria de Itaguaí, né? Já viu que tem até umas redes sociais assim, cria de Itaguaí? Eu tô lá. Verdade. E aí, assim, você assim, desde pequena, quando que você, assim, você é muito desenrolada, né? Muito bem articuladora, assim. Acho que isso faz com que você consiga fazer as coisas que você faz. Desde pequena, muito pequena, você lembra, né, da tua infância que você já tinha essa habilidade de negociar, de empreender? Como que era a sua infância, assim? Então, eu costumo dizer que eu sou empreendedora por vocação, né? Eu acho que eu nasci para isso, porque eu tenho muita habilidade com pessoas, eu amo vendas, eu amo vender e empreender. Eu acho que a gente quase que consegue resumir em vendas, né? Porque qualquer empreendimento a gente tem que vender para poder dar certo. E eu fui criada nas calçadas da cidade do Rio de Janeiro, né? Em Santa Cruz. Minha mãe, eu sou filha de uma mulher preta, pobre, que batalhou muito para poder criar os seus filhos. E com a trajetória dela, me inspirou e me ensinou muita coisa. E minha mãe era camelô em Santa Cruz. Vendia de tudo, não tem nem como eu te dizer assim, um produto. Minha mãe era camelô de roupa, porque ela vendia o que estava vendendo naquele momento. E ela era uma mãe que não deixava os filhos com ninguém. Então eu acompanhava nas suas lutas e eu, desde muito pequenininha, ali nas calçadas de Santa Cruz, minha mãe já costumava dizer que eu era a melhor vendedora dela, porque até quem não queria comprar, quando eu aparecia na barraquinha, comprava, porque na maioria das vezes eu tinha a minha cabaninha, né, que era aquelas barraquinhas de ferro, que hoje o camelô nem é mais assim. E era uma barraquinha de ferro que tinha um tampão em cima e ela cobria com uma lona azul, que ia até o chão. Então ali no chão eu tinha um colchãozinho e uma cobertinha, que era onde eu ficava. Mas a maioria das vezes que eu não estava ali, eu estava circulando pela calçada e vendendo, ajudando ela no trabalho. Então isso foi me fazendo ser uma pessoa também mais desenrolada. Essa jogada para a vida que eu tive que ter sem eu querer, porque a vida me impulsionou a andar nesse caminho e eu gostei, eu amava. Eu brincava de vender nas bancas da minha mãe.
Entendi. E isso eu fui trazendo pra minha vida. Ao longo do tempo eu fiz muita coisa, além de empreender, trabalhei empregada em muitos negócios, mas o empreendedorismo sempre esteve aqui, na minha veia, não teve como. Eu sempre consegui conciliar a minha vida com jornada dupla, porque eu via necessidade de trabalhar empregada, porque empreender é muito difícil, né? É pros fortes mesmo. Mas eu nunca deixei de empreender em todo o tempo que eu trabalhava em empregada, até que eu decidi não trabalhar mais empregada para ninguém. Não sei se um dia isso possa acontecer de novo, a gente tá aí disponível para tudo, mas eu não me vejo mais empregada, mas eu decidi não trabalhar mais para ninguém, trabalhar só para mim. Que por acaso eu tô trabalhando muito mais. Entendi. Não, e também você falou uma coisa que antigamente, por exemplo, né? Empreender não era o que é hoje, assim, uma questão de status até, né? Por exemplo, Não, era de necessidade. Não, e também não tinha muito glamour. Às vezes você empreendia porque você não tinha conseguido um bom emprego. Exatamente. Então era tipo assim, fulano estudou, fez uma faculdade, trabalha em tal lugar. A gente, quem trabalhava por conta, na verdade, era tido assim, como um cara que tá fazendo um bico. Tipo, um cara que não queria nada da vida. Tá se virando Antigamente ali. Era meio assim. Não quer nada da vida não, trabalha num camelô ali na calçada, não sei da onde. Ela não quer nada da vida não, ela vende uma revista da Avon. Só que ele não sabia que isso era uma necessidade que nós tínhamos e uma habilidade, né? Porque não é qualquer um que consegue vender um produto em revista. Eu, por exemplo, já vendi todas as revistas possíveis e imagináveis que apareceram na minha vida lá quando eu ainda era criança. Isso antes de eu ser adolescente ainda. Quando eu era criança, eu já vendia. A vida inteira eu vendia as coisas. Entendi. Aí nessa época que você trabalhava lá no camelô de Santa Cruz, quando que você veio morar, de fato, aqui? Na verdade, eu morei sempre em Itaguaí, só que minha mãe tinha banca. Lá. O camelô em Santa Cruz era melhor do que o de Itaguaí. Sim. Então, todas as bancas da minha mãe foram no camelô de Santa Cruz, até enquanto ela foi ambulante. Que depois ela deixou de ser ambulante de rua para ser ambulante de eventos. Que aí ela colocava as bancas dela só nos eventos tipo Expo de Itacuruçá, Festa de Santana, Expo Rio Claro. E aí ela começou a trabalhar em períodos curtos fazendo eventos, né? Como ambulante. Entendi. Só que no início era em Santa Cruz porque a demanda de venda ela era maior do que em Itaguaí. Eu acredito, né? Não sei. Mas nunca foi em Itaguaí. Era em Santa Cruz. Mas a gente sempre morou em Itaguaí. Então tinha um trem. Minha mãe pegava esse trem, já tinha uma roletazinha ali que eu passava por baixo, atravessava a linha, eu e meu irmão Marquinhos, o Marcos, atravessava a linha e já encontrava minha mãe lá, porque não dava pra pagar a passagem de todo mundo no trem. Então, todo dia era essa rotina, da gente pegar o trem, e isso lá, não posso falar o ano. Deixa em off. Eu vou entregar a minha idade, né, e eu vou fazer 30 anos aí recentemente. Cara, mas então assim, desde pequena você já teve nem só o contato com o empreendedorismo, mas o desenrolo da vida ali, né? Como a vida funcionava. Porque eu vejo, assim, que hoje, né, por exemplo, as pessoas veem alguém e elas não entendem que aquela pessoa, às vezes ela só olha aquilo ali que tá no Instagram, né? Ela não entende essa habilidade, essa necessidade de desenrolar as coisas no dia a dia. E às vezes ela tem uma visão muito inocente, acha que tudo que a gente tem foi meio que dado, assim, né? Como se fosse assim, alguém tava lá precisando, meio que história de novela, né? Alguém montou uma barraquinha no camelô e aí olhou para sua mãe e falou assim, nossa, podia ajudar, né? Então, acho que você crescendo nesse ambiente, você já começa a ver a vida como ela é, sabe? E ver que se você não desenrolar, você não cresce, né? E aí você lembra, por exemplo, aí você mesclava, né, entre os seus negócios e o trabalho fixo em algum lugar. Você lembra do primeiro negócio que você montou? Então, assim, o primeiro negócio que eu montei... O primeiro negócio que eu trabalhei, eu lembro, porque eu vendia... Cara, eu não sei nem te dizer exatamente o primeiro negócio que eu trabalhei, porque eu fiz de tudo um pouco nessa vida. Eu já vendi tudo que você imaginar. A galera que me conhece aí, que meus amigos são de uma vida inteira, eles falam da bala, da pedra enrolada no papel de bala para Isis, que a Isis vende.
Porque eu sempre vendi de tudo, era uma loucura muito grande, assim. Tipo, eu digo isso lá ainda quando eu era criança mesmo. A vida sempre foi muito difícil. Quando eu falo que minha mãe era uma mulher preta, pobre, já dá pra entender que era tudo muito difícil. Ser preto nesse Brasil já é difícil, né? Esse Brasil não, no mundo. E ser preto e pobre é mais difícil ainda. Então as coisas nunca foram fáceis e eu sempre fui metida besta. Eu não sei por quê. Isso já nasceu em mim. Então eu via que eu precisava trabalhar, porque só minha mãe não conseguia. Entendi. Então eu tava sempre ajudando a minha mãe nos projetos dela. Mãe, vende isso aqui, que vai dar certo. Mãe, ó, isso daqui. E quando minha mãe parou de fazer camelô, parou de ser ambulante de rua, a gente começou a ser de casa em casa. Antigamente, eu não sei se é da sua época, tinham-se reuniões. Eu falava assim, Herbert, tô vendendo cerâmica. Eu vou fazer uma reunião lá na sua casa, se você conseguir juntar 10 pessoas pra me atender, eu te dou uma abóbora de cerâmica com uma tampa verde. Aí você falava, demorou, Isis, vou fazer essa pra minha mãe, né? Só que eu articulava tudo. E de fato, eu era muito nova. A minha mãe passou a vida inteira falando, cara, essa garota faz milagre, não sei como. E, de fato, eu era muito nova, eu não tinha 10 anos e eu já ajudava muito minha mãe, no sentido de ir comprar mercadoria e voltar com aquela monte de embalagem, de ir para as reuniões. Então, acho que meu primeiro negócio, meu primeiro contato com o negócio depois do camelô na rua, era na casa das pessoas, porque eu tomava frente. Né? Eu sempre fui muito pra frente e eu tomava frente, eu achava que o negócio era meu e eu só tinha 10 anos. E só que é muito ingrato isso, né? Foi uma coisa que você falou, que as pessoas às vezes romantizam muito esse lance do empreendedorismo. Tem muita gente aí que tá no empreendedorismo porque tá na veia e quer trabalhar, mas tem muita gente que começou porque não tinha outra opção na vida. Lá na época que falavam que empreender era pra gente à toa, porque há 20, 30 anos atrás, uma pessoa que tava na rua no camelô, ela não queria trabalhar. Só que, na verdade, ela queria muito trabalhar, como ela quer ainda, e aquela é a opção que ela tem. E eu cresci querendo mais do que aquilo. Entendi. Eu falava assim, gente, eu não quero ser camelô, eu não quero mais trabalhar assim. E crescer no desespero de ter um emprego, sabe? Foi muito bom. Eu acho que eu aprendi muito, valeu a pena cada emprego que eu tive. Mas talvez se eu tivesse focado em nunca trabalhar pra ninguém como minha mãe fez, minha mãe nunca trabalhou empregada pra ninguém na vida dela inteira. Morreu esse ano, né? Partiu, como eu costumo dizer, com 71 anos, sem nunca ter assinado carteira, sem nunca ter entrado no estabelecimento comercial de ninguém, trabalhando única e exclusivamente pra ela. E aí ela foi construindo, cada dinheirinho era uma kitnet, uma cabecinha de porco que ela montava, que isso sustentou a vida dela inteira, os filhos dela. Até o final da vida ainda deixou pros filhos. E você sem nunca ter um trabalhado irmão. pra ninguém. Eu tenho 2 irmãos por parte de mãe. O Marcos e o Marcelo. E tenho alguns por parte de pai. A família é um pouco extensa. Então ela, vamos dizer assim, né? Ela foi construindo outras coisas pra dar uma renda pra ela, foi isso? Exatamente. Ela trabalhava e da casa dela, né? Quando ela conseguiu levantar a casa, porque isso demorou muitos anos, cada necessidade ela fechava um cômodo e alugava um cômodo com uma porta pra fora. Entendi. Era uma loucura mesmo. Tipo assim, a casa tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro. Do nada tava todo mundo na sala, na cozinha e no banheiro, porque o quarto ela abriu uma porta pro quintal e tava alugando pra alguém, até sem banheiro. Era tipo... E assim ela foi vendo que ela conseguiria sobreviver sem precisar trabalhar como ela trabalhava, e ela foi aumentando e dividindo nossa casa e aumentando a casa, e mais um cômodo e mais um puxado. E ela foi sobrevivendo exatamente dessa forma até quando ela se despediu da vida aqui na Terra. Minha mãe é minha maior fonte de inspiração, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora e, assim, corajosa, destemida. Minha mãe não é... Sabe aquela história de que quando a pessoa parte vira santa? Não é isso, porque minha mãe nunca foi santa, não, que ela era terrível. Mas ela era incrível. Ela era uma mulher muito inspiradora, muito batalhadora, muito guerreira e muito corajosa. Minha mãe não tinha medo de nada. E eu herdei muita coisa da minha mãe. Esses dias eu fui fazer um orçamento com um pedreiro pra fazer um trabalho lá em casa, e o meu filho tava no quintal, ele falou assim, baixou a avó Ilza. Eu falei, nossa, eu tô muito orgulhosa, porque minha mãe era... Ele disse, você tá falando igualzinho minha avó? Porque, de fato, e eu acho que isso é muito importante também, né, Herbert? A gente tem quem se inspirar. A gente tem uma pessoa pra gente se espelhar. E isso foi muito bom pra mim, mas a maioria
não tem esse espelho. Aham. E aí tem que caminhar sozinho, não tem uma pessoa pra apoiar, pra incentivar. Era muito fácil pra mim, quando eu queria fazer uma loucura, que eu falava pra minha mãe, ela dizia assim, vai dar certo. Porque a maioria das pessoas não tem esse apoio, não por falta de amor, mas até por muito amor. Porque você vai falar um projeto seu muito louco pra sua mãe fala, pelo amor de Deus, você é louca, isso não vai dar certo. E já desanima absurdamente a pessoa de concluir, ou de caminhar, ou de dar andamento naquele projeto por falta de apoio. Então, assim, eu tive essa oportunidade. E isso foi muito bom pra mim. Não, eu acho legal você falar da sua mãe, por quê? Porque, né, você citou sua mãe, você falou, não é que ela era santa. Mas às vezes eu acho louco que às vezes as pessoas, quando elas se inspiram, leem muito, às vezes se inspiram numa pessoa e elas trazem, falam dessa pessoa, às vezes como se ela fosse santa, ou às vezes elas buscam inspiração muito longe. E eu acho legal, né, de você estar falando que você buscou inspiração na tua mãe, assim, uma pessoa que você via no dia a dia e que eu acho que para muita gente falta isso. Às vezes a pessoa, ela tá buscando uma referência, que eu acho legal também, você ler, assistir documentários, mas, cara, no dia a dia tem muita gente que inspira e eu acho que é até melhor, porque você vê o que você mesmo disse, você vê os defeitos e você vê onde errou e tá transparente ali pra você. Então, eu acho que muita gente não se inspira, às vezes, na mãe ou no pai. E outra coisa que você falou muito legal também, de não ser santo. Às vezes tem alguma coisa na pessoa que te inspira, que te incomoda, ignora aquilo. De fato, e eu tive isso também com a minha própria mãe. Às vezes você tem às vezes a pessoa tá ouvindo a gente, tem um pai que ela fala, poxa, meu pai não... Só que olha friamente pro teu pai, ou olha friamente pra tua mãe, ou pergunta a alguém que conhece que não seja você, o que você acha? E às vezes ele vai te dar uma visão bem diferente, vai ressaltar às vezes mais as qualidades, e eu acho que é isso que você tem que se apegar para se inspirar, e não ficar assim, poxa, mas eu queria tanto me inspirar na minha mãe, mas ela faz isso ou faz aquilo. Eu acho que é legal a pessoa se inspirar ainda assim, sabe? E essa questão do incentivo, então desde sempre você sentiu pelo menos essa motivação inicial dela, né? Sim. Mas, Herbert, você falou uma coisa aí que é muito importante ressaltar também. Porque até nas coisas ruins daquela pessoa, quando eu disse assim, não é porque ela era santa, porque não era mesmo, porque não existe, né? Só Jesus Cristo mesmo teve essa honra. Minha mãe tinha muitos defeitos e eu aprendi até com os defeitos dela. Sim. Porque eu falava, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim. Isso aí, eu não vou fazer. E eu não fiz. Entendi. Então, até no que eu achava que não estava legal nela, eu me inspirei a não fazer igual. Falei assim, mãe, isso aí eu não concordo, eu não acho legal e eu não quero ser como você nessa parte. Então, até nisso ela me inspirou. E até coisas que ela entendia nela que não eram legais, ela falava, não faça dessa forma. Entendi. Já viu quanto que eu errei aqui? E eu me inspirava até quando ela também achava que eu deveria fazer. Eu falava, não, isso eu não quero pra minha vida. Sabe? Então, assim, a gente aprende o tempo todo. Até com quem não tem nada. A gente acha que não tem nada pra nos ensinar, a gente aprende, porque a gente aprende a não ser igual a ela. Entendi. Então, assim, a vida é feita de inspirações. Mas eu acho, sim, que a gente tem muita gente próximo a gente a se inspirar. Eu brinquei hoje falando com a Lucila, minha assistente, que se eu vejo um filme 10 vezes eu... Brinquei não, eu falei sério, né? Eu aprendo coisas diferentes. Sim. Porque eu vi ele há 3 meses atrás e hoje eu assisti e eu aprendi outra parada, sabe? Por quê? Porque depende de mim, de como que eu tô indo aberta a receber aquele conteúdo daquele filme. Então a gente pode aprender numa fila do banco, trocando ideia com a mulher que tá reclamando de tudo, que ela tá ali o dia inteiro. Sim. Eu vou aprender alguma coisa com ela se eu quiser aproveitar aquele momento para trazer algum conteúdo positivo para minha vida. Então a gente só não aprende se a gente não tiver aberto a aprender. Sim. Então a gente tá aí disponível a aprender o tempo todo com tudo. E você falou isso, essa questão da fila, e é uma coisa que é muito louco, porque as pessoas hoje em dia, por isso que eu acho legal, e as pessoas não veem isso, talvez, muito nítido em você, só pelos stories ali, é essa habilidade de chegar num lugar e ser aberto com as pessoas, trocar ideia.
articular as coisas. E às vezes a pessoa tá numa fila, ela bota um fone, um celularzinho e às vezes tá fechado ali pro mundo dela e perde oportunidade enorme de aprender, porque é realmente isso. Você tá às vezes num lugar onde, às vezes você foi numa empresa para falar com o chefe do setor tal, e aí 5 minutos com a secretária dessa pessoa vai te dar um aprendizado. Às vezes até sobre aquela pessoa, para você entrar na sala de reunião sabendo até o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Gente, então a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, a conversa tá boa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta aqui para continuar o nosso Papo Impulsionador. Continuando aqui, gente, agora, Isis, você estava falando comigo, né, aquela hora a gente estava conversando, jornada dupla. Empreendia com vários negócios e tinha o fixo, porque, como a gente estava falando, não tinha o status e o glamour que hoje empreender tem, né? E como você chegou nessa área de empresas ou negócios na área de eventos? Como que você chegou nisso? Então, assim, só para concluir rapidinho... Tá. Eu vou falar da necessidade que eu tive de trabalhar empregada, de ter uma faculdade, daquela forçação que a gente tem de todo mundo de que você precisa ter um emprego fixo e uma faculdade. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhei desde os meus 13 anos e nunca parei de trabalhar empregada. Só que nunca foi o suficiente. Como eu disse, eu sempre sempre tive essa pretensão de ter uma vida melhor. Então, trabalhar empregada nunca era o suficiente, até porque era sempre um emprego sempre muito simples, né? Dentro da realidade que eu tinha. Comecei a trabalhar aos 13 anos, nunca mais parei de trabalhar, só saía de uma empresa para outra, comecei trabalhando em lojas, trabalhei na fábrica da Tol das Rocas com 13 anos de idade, depois fui para a Policlínica, que era um ambulatório do SASE, e fui rodando esse Itaguaí todo, até que eu parei nas lojas de roupa e fui parar numa loja de grife cara, fora de Itaguaí, na Lacoste do Rio Design, e de lá eu decidi abrir o meu próprio negócio. Quando eu abri meu próprio negócio físico, porque até então eu trabalhei em todos esses negócios sempre vendendo alguma coisa. Eu era a ambulante da cidade de Itaguaí. Eu já vendi sapato, revista, lingerie, maquiagem, de tudo. E aí eu saí da Lacoste do Rio Design e abri meu primeiro negócio físico, né? Que foi uma loja de multimarcas na cidade de Itaguaí. E, como sempre, o empreendedor nunca tá satisfeito com nada. E dali eu falei, cara, não tá bom, eu preciso de mais. E aí um dia uma amiga, ela estava na minha loja, que era essa primeira loja que eu tive, a Urbana, e ela falou que tinha um pula-pula jogado na empresa do pai dela. E eu falei assim, pô, dá pra mim, e ela me deu. Só que eu cheguei lá, não tinha pirulito, não tinha mola, não tinha lona de salto, uma coisa horrível. Mas eu peguei ele, reformei ele todo, comecei a alugar pula-pula e fui aumentando, aumentando a questão dos brinquedos, e nunca mais parei, isso fazem 15 anos. Então eu trabalho há 15 anos já no mercado de eventos. Comecei alugando pula-pula e dentro do mercado de eventos já fiz de tudo também. Já fiz crepe pra festa, chocofrute, casinha de lanches. Mas parei. E aí até hoje eu tenho a minha empresa de brinquedos infláveis e a animação pra pista de dança que faz casamento, 15 anos, que são os animados eventos. Legal. E dentro desse meio, eu comecei a produzir eventos. Eu vi essa habilidade em mim de produção, sabe? De fazer as coisas acontecerem. E o meu primeiro evento foi o Feirão das Festas, que foi até onde eu tive a oportunidade de te conhecer. Legal. Porque eu queria alguém para palestrar para os fornecedores do feirão. E foi muito legal. A galera do... Acho que eu te pedi para falar sobre marketing na época. Marketing, ou sobre vendas. Foi sobre... eu falei um pouco sobre marketing e vendas para as pessoas que iriam participar. Mas eu acho que não foi no primeiro feirão, foi no segundo feirão. Não, eu não lembro a edição. Não, acho que foi no segundo, porque o primeiro você falou que a Vanessa estava, né? No segundo também ela estava. Então, mas... Não lembro. Foi o segundo que foi no Castelinho. Não, o que eu palestrei foi na antiga K19. O primeiro que você palestrou foi na K19? Foi, do Castelinho foi o segundo. Então você já tinha acontecido 3 anos quando você foi. Então foi isso. Eu lembro que eu palestrei em 2. Esse da K19 foi o primeiro que eu palestrei.
Que era, eu lembro que era o palco bem alto e tal. Sim. Aí Não foi o primeiro não, depois- Herbert. Foi o primeiro, foi no Castelinho. Você já palestrou em 3 eventos. O Ah, primeiro no Castelinho, o segundo no Antiga K19 e depois você palestrou de novo no Castelinho. Castelinho. Por isso que você tá confuso, porque a sua primeira palestra comigo não foi no K19, foi no Castelinho. É. Eu tô lembrando até de quem me indicou você trabalhava, você tinha um escritório no Atrás prédio ali do prédio do Júnior. Atrás do Banco do Brasil. Não. Eu fui te não, conhecer na Aldeia. Ali na rua da Câmara Municipal, do lado. no prédio da Aldeia aqui. Do Renato, da UESF. Era o prédio do UESF. Do lado. Era do lado? Era do lado. Foi ali que eu fui te do lado conhecer. da escadinha. E te convidar para essa palestra. Foi isso aí. Mas aí você montou um evento. Mas por que você sentiu a necessidade de ter um evento na área de eventos? Porque de certa forma, eu acho isso legal trazer isso à tona, porque de certa forma você pode, tem muita gente que pode encarar isso como levantar a concorrência. Não, inclusive nos meus eventos tem pessoas que fazem a mesma coisa do que eu, que alugam os mesmos produtos que eu, que fornecem os mesmos serviços do que eu. Primeiro porque eu acho que a concorrência, se ela for leal, ela é saudável. Sim. Né? Eu acho que acaba se tornando uma parceria de certa forma. Se você for buscar a galera hoje que trabalha com a mesma coisa do que eu em Itaguaí, todo mundo vai te falar a mesma, 90%. Vou dizer 99%, porque só tem uma pessoa que não. Mas todo mundo vai dizer pra você assim, cara, Isis é muito minha parceira, porque ela manda muito cliente pra mim, porque não tenho condições de atender todo mundo sozinha. Entendi. A gente tá numa cidade inteira. É humanamente impossível atender sozinha. Então a gente acaba compartilhando e se ajudando. Eu os indico, eles me indicam. Então criar esse evento, na época eu vi não só porque na época eu nem pensei nessa questão de criar parcerias, eu pensei mesmo criar concorrência. Eu pensei mesmo nessa questão da gente precisar criar algum lugar onde o cliente pudesse encontrar todos esses fornecedores juntos, para que ele pudesse conhecer serviço de pessoas que estavam só começando e não tinham oportunidade de estar mostrando o serviço. Entendi. E aí a feira, o primeiro ano já foi um sucesso, ela já se estende aí para a 6ª edição, e tem muita gente do primeira edição que está até hoje no evento. Fomos interrompidos aí pela pandemia, mas ano que vem, se Deus quiser, estamos juntos. E depois do Feirão das Festas, eu entendi que eu era realmente uma produtora de eventos e tenho aí outros eventos de nichos totalmente diferentes no meu currículo. Então, aí aí durante a pandemia foi exatamente onde surgiu um outro projeto, né? Durante a pandemia, na verdade eu já tinha esse projeto que já estava planejado e organizado para acontecer em março, presencial. em maio de 2020. E aí, de repente, há 20 dias ou um mês do evento, não lembro, alguns poucos dias, a gente teve aquela notícia dos decretos de que ia parar tudo, e eu já estava até com um local alugado, que era o Cochicho, que é onde aconteceu ano passado. E aí eu fiquei louca, eu falei, e agora? Aí eu startei o projeto, que é o workshop Mulheres que Inspiram, online, na internet, numa semana de lives, foi um sucesso. Legal. Nós arrastamos todos os dias 100 e poucas mulheres, convidando outras mulheres para falarem dos seus projetos. Eu acho que a ideia é sempre essa, dar oportunidade não só de falar sobre mim e os meus negócios, é de trazer essa oportunidade para as pessoas falarem dos delas também, sabe? Sei. Como no Feirão das Festas eu trago várias empresas para apresentar para os meus clientes e apresentar para os clientes deles os meus negócios, e a gente consegue fazer essa pegada muito bacana. O workshop é a mesma coisa. Ele começou com essa ideia, eu startei ele online, trouxe mulheres empreendedoras e elas tiveram a oportunidade de falar dos negócios delas e eu falar do meu pro público dela, né? Porque aí a gente consegue se unir. E aí, não satisfeita, as coisas deram uma melhorada ano passado. Esse ano, né? Tá tudo tão louco que a gente tá perdido. Esse ano, em 2021, e eu fiz finalmente a primeira edição presencial, mas que foi a 2ª edição do workshop Mulheres que Inspiram, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Aproveitando o gancho, como todos os meus eventos, acontecem anualmente. Ano que vem, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, vocês estão todas convidadas, é um evento presencial incrível, com muitas mulheres inspiradoras, deixando claro que esse evento não é um evento voltado para mulher empreendedora, é voltado para mulheres em geral.
mulheres que inspiram, são todas nós, né? A mulher não precisa empreender para ela inspirar uma outra mulher. Ela inspira por diversos outros situações. Eu acho que até vai além. Às vezes ela acha que empreender, né, é literalmente ter um negócio. E nesse sentido, só o fato dela, às vezes, ter uma carreira, trabalhar numa empresa, ela está empreendendo. Exatamente, no CNPJ dos outros. CNPJ do outro. Mas ela está empreendendo. Às vezes uma mulher que está gerenciando a sua própria casa, né? É um empreendimento. É um empreendimento do caramba. Sinistro. A mulher tem que fazer várias coisas e ainda, às vezes, fazer um extra ali, né? E às vezes também a pessoa nem se considera porque faz faz um doce, alguma coisa, uma coisa, entre aspas, que ela acha pequena, ela não se julga. Então, eu acho legal você reforçar esse convite, porque é pra mulheres que inspiram de fato, né? Às vezes você porque inspiração é uma coisa que às vezes tá buscando inspiração para empreender, mas a outra tá buscando inspiração em outra área. Às vezes você leva pessoas que falam muito da parte de psicologia, coach, da parte de mentalidade. Isso que é serve, muito importante, né, Beth? Essa questão de falar sobre a questão do emocional, sabe? Psicólogas, coach. Porque eu tenho visto muitas mulheres muito frustradas e muito... Cara, muito devagar, porque tudo elas levam pro lado emocional e já acham que não consegue. Eu tô bloqueada, eu não consigo. E a verdade, elas se impõem nesse lugar, né? Acho que precisa aí de eu tenho ouvido muito falar-se sobre que você não pode ser motivado, porque a motivação, ela te faz sair do lugar, mas o que te faz caminhar é a disciplina. E fato, o que te faz caminhar é a disciplina. Mas às vezes a motivação é importante. Eu às vezes já levantei e dei um acorde assim, porque alguém me deu um puxão na minha orelha, sabe? Me deu uma motivada. E eu não parei de caminhar. Eu continuei com a minha disciplina. Mas eu precisei de alguém pra falar assim, acorda pra tua vida. Não vai cair do céu, não. E eu tava ali, comecei um negócio e tava assim, não, vai dar certo. Igual agora, eu tô com a casa de festas. E, nossa, é muito legal, vai dar certo. Não, ela vai dar certo se eu fizer muita coisa pra que ela dê certo, né? Então não adianta só eu abrir um negócio e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que continuar. E a galera tem falado muito sobre essa questão de, motivação é balela. Você tem que estar disciplinado. E eu concordo plenamente. Não tô querendo dizer que não tem que estar. Mas eu tô querendo dizer que às vezes precisa só de um acorde na vida da gente. Na minha, na sua, é uma etapa importante. Porque às vezes a pessoa tá ali só esperando alguém dar uma palavra, falar uma parada pra ela, tipo assim, é mesmo. Calma aí que eu vou levantar aqui do sofá, parar de ficar o dia inteiro assistindo a Netflix, porque isso aqui não vai fazer o meu negócio desenvolver, e vou ali sentar pra planejar alguma coisa pra amanhã. E aí, desse planejamento, dessa motivação que ela teve, ela deu um andamento, usou a disciplina dela e ela desenvolveu legal. E eu tenho visto muitas mulheres deixando o lado emocional, muitas mulheres não, muita gente no geral. Como eu acabo falando muito pra mulheres, eu acabo sempre falando delas. Mas muita gente, no geral, Cara, eu não sei nem que palavra certa dizer, porque eu tô sendo gravada, né? Pra não falar assim, não ser grosseira. Mas muita gente desanimando facilmente das coisas, sabe? Eu acho que isso tá muito atrelado a essa questão de que tá na moda ter problemas emocionais, sabe, Herbert? E tem mesmo. Muitos. Mas aí a pessoa se agarra naquilo. Não, eu não consigo. Porra, claro que consegue. Por que não consegue? Depende de mim, depende de somente, exclusivamente, eu querer fazer as coisas acontecerem. E aí eu tendo uma rede de apoio, eu tendo tudo que eu preciso em volta, vai dar certo. Não, e é até bom você falar, né? É óbvio, né? Você é a nossa convidada aqui, então às vezes é normal você... Igual você falou assim, se travou, mas como eu... Porque a gente não dá pra falar tudo que eu tenho vontade de falar. Então, mas como eu posso aqui assumir esse compromisso, eu falo que é o que você falou, óbvio, a gente sabe, eu conheço, né? Já fui líder de jovens, já lidei muito tempo com igreja, então eu já vi muito a realidade de pessoas com problemas mentais. Mas a maioria, eu posso afirmar que é o que você falou, é essa neurose de ficar olhando pra vida do outro ali, na rede social, e aí por isso que eu te falei isso, né? Olha a Isis e fala assim, cara, olha a Isis hoje, tem um salão de festas, tem uma empresa, empreende, tem um Instagram que tá dando super certo, tem uma família, cara... Tudo em volta dessa mulher é lindo e maravilhoso. Mas a caminhada... Se eu tivesse essa oportunidade, eu também. Tem gente que entra. E às vezes é isso que você falou.
ela confia só, e aí eu posso falar como especialista em rede social, confia só na rede social. A rede social é um passo, né? Você Exatamente. montou lá, fez o seu vídeo institucional, você corrigiu lá, né? Reformou, não, como chama? Fez a manutenção do espaço que você tem agora, e agora você vai fazer o quê? Você vai fazer tudo o que for possível para divulgar e vai fazer a sua parte como empreendedora. Que é, se precisar ir para o mano a mano, você vai negociar, você vai conversar. Às vezes uma pessoa quer fazer uma festa, mas ela não pode parcelar no formato que você tem como padrão, mas você vai conseguir achar um caminho. Então, faz total sentido. E essa questão da moda é muito louco, é muito fora de pauta aqui também, mas como é um papo, a gente às vezes, as pessoas ficam buscando grupos a quem pertencer. Então, é igual quando alguém fala assim, cara, agora tem uma doença chamada burnout, né? Quando é um trabalho excessivo, aí tem gente que fala, parece que dá até a boca fica até... Enche a boca a falar, eu já tive burnout. Não, cara, você... Eu percebo muito Entendeu? essa questão disso aí que você falou, de encher a boca pra falar que eu não consigo por isso, eu não consigo... Cara, e consegue sim, claro que consegue. E tem coisa que tem que fazer. É igual assim, a gente que empreende na vida real, a gente sabe que a gente estava falando até agora, há pouco tempo, lá no escritório. Às vezes uma motivação, às vezes a pessoa está falando de motivação, né? Motivação faz parte. Às vezes a pessoa fala, é que eu fui num evento, fiquei motivado, depois desmotivei. Vai em um por semana. Aí não usou a disciplina. Não, então vai em um por semana, e não usou a disciplina que ele deveria usar. Você vai no evento... Eu fui no impulso. Eu saí de lá super motivada, porque ele me motivacionou sim. Pô, mas depende de mim continuar. Exato. Expandindo o que eu aprendi lá, o que eu fui motivada a fazer lá. Sim. Agora, se eu sair de lá, eu falei na internet, me criticaram pra caramba na semana do workshop, que eu fiz presencial, que eu falei, olha só, se você estiver indo pro workshop pra poder não aberto, pra não aprender, nem vai. Porque se você for pra lá, pra ficar olhando a roupa de quem tá sentado do seu lado, ficar prestando atenção em quem tá falando lá na frente, você não vai aprender porcaria nenhuma e você ainda vai sair de lá falando que o evento é ruim, não é assim? Sim, claro. Você vai sair falando que o evento... Mas você que é ruim. Porque você não foi lá disposto a aprender de verdade. Sim. Você foi lá porque tá na modinha, porque você queria aparecer no Instagram de fulana que ia estar lá, você queria dizer que foi. E a ideia não é essa, é fazer por você o que só você pode fazer. E ir num evento pra aparecer, pra falar com fulano, pra falar com ciclano, não vai agregar em nada na tua vida. Eu vou pra um evento pra aprender... absorver o conteúdo como eu absorvi no Impulso, o conteúdo da Vanessa, o seu conteúdo, e praticar, e colocar na prática. Porque se eu for pra lá, pra assistir, igual eu vejo gente acordando à madrugada pra assistir live, e tá fazendo o quê? Sim. Não, a gente até fala muito isso no Impulso, que o Impulso é self-service, né? Que a gente, às vezes, vai pra um lugar e fica esperando alguém servir, alguém pegar e falar assim, atenção você que trabalha com eventos, eu tenho uma dica exclusiva. Não, cara, o cara vai soltar algumas coisas muito genéricas que você vai olhar e falar... Né, é isso aí. Nós temos empreendedorismo social no Impulso. Cara, por quê? Porque a gente acredita que uma coisa ali do social vai te dar um gás e a gente tava falando sobre motivação. Às vezes, cara, a motivação que a pessoa precisa é botar uma meta. Aí, às vezes, também até isso, né? A pessoa fala assim... Não, porque meta vira uma parada até meio que gourmet, não, uma meta. Às vezes a maior loucura que você pode fazer é ir lá e comprar e parcelar. E qual a motivação que você vai ter? É o carnê ali. É o carnê, tu tem que trabalhar pra pagar. O boleto é a maior motivação, cara. A gente comprou um terreno, a gente tá construindo, cara. A motivação é essa. É o pedreiro quando manda mensagem e vem aquela lista. Tipo, essa semana é isso, qual a motivação? Cara, a motivação tem que fazer 5 mil aqui agora. E aí, cara, de verdade, a Vanessa até fala um pouco sobre isso, dentro da ciência, né, que é a área que ela entende, as coisas começam a acontecer. Você pega o telefone, liga pra aí daqui a pouco, quando você chega no lugar, o cara, essa semana mesmo eu tava numa reunião, aí eu aqui numa reunião eram 3 pessoas, e aí eu conversando com uma, não sei o que, aí a segunda pessoa falou assim, eu tenho uma empresa também, você trabalha com marketing, né, desculpa me interromper, mas eu também quero que você faça. O outro, então, a gente está montando uma outra, eu saí de uma reunião com 3 contratos, e aí assim, você tá na rua tomando café, aparece alguém, então
É isso, eu acredito em Deus, tem gente que acredita no universo, as pessoas falam o universo conspira, eu falo, cara, Deus conspira. Quando você tá na rua querendo, aparece alguém. E é isso, assim. Nós então, que empreendemos somos taxados como loucos, e nós somos mesmo. Somos. É cada loucura que a gente faz. Tipo assim, dorme, acorda com um projeto, coloca em prática. Eu já fiz tanto isso na minha vida toda, pra algumas... E muita coisa já deu errado, tá? Isso é muito importante falar também, porque tá tudo bem dar errado, né, Herbert? Claro, faz tá parte. tudo bem dar errado. Eu aprendi pra fazer outras darem certo. E tem muita gente que dá errado e frustra. Eu já tentei, deu errado, não tento mais. Não vai conseguir nada, porque a ideia de dar errado acontece. E assim, muita gente... Alterna uma por vez, pra ficar direto. Entendeu? Tá indo, pô. Qualquer coisa tu para uma, dá start. Pode ir. Aí muita gente... Aí eu pensei que era pra parar. O que eu falei? Sobre acordar e você ter E ter um compromisso pra honrar. Uhum. Então, assim, muita gente que chega a mim, eu falo, cara, começa. Mas como assim? Não é assim, tem que ser planejado. E eu falo, realmente, tem que ser planejado. Eu já errei muito por ser cabeçuda e fazer tudo assim no impulso. Porque eu ainda sou muito, sabe, imediatista, impulsiva. E já errei muito por isso. Então, hoje eu já seguro mais a minha onda. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse dado o pontapé inicial, eu não estaria hoje onde eu estou. Eu tô longe ainda de estar onde eu quero estar. Ainda falta muito. Porque a gente tem esse hábito também de nunca estar satisfeito com nada. Mas eu já desenvolvi muita coisa. Claro. E isso foi porque eu comecei coisas loucas, sem saber como que eu faria no dia seguinte. E Deus foi dando condições loucamente também. Porque você acorda, sai de casa e você passa, vai conversar com uma secretária numa consulta e tu vende um serviço pra ela. Sim. Porque você tirou o fone e trocou uma ideia. É isso aí. É aquilo que você falou lá no início. Se conecta, é isso aí. Se conecta. Então, assim, isso já aconteceu tanto comigo que eu falo, como que pode? Eu já passei por situações que a parada tava tão sinistra que eu falei assim, cara, vou me arrumar, botar um salto, sair de casa sem R$1 no bolso, de verdade. Mas eu vou dar uma volta e vou conversar, porque dentro de casa não vai acontecer. E aí acontece. eu vejo as pessoas fazendo o quê? Se enfiando embaixo do edredom, deitando, olhando pro teto da onde só cai lagartixa, porque não cai outra coisa. Ou então faz um storyzinho e fala, pô, fiz um story e não deu certo. Não deu certo, mas um story não vai fazer nada dar certo. Né? Agora, ao invés dela ficar lá deitada, por que ela não faz isso? É um nada, Herbert, assim, mas se arrumar, sair de casa e do nada sentar numa cafeteria... E eu tô lá sentada sozinha tomando café e entra o Herbert. E aí eu troco uma ideia com o Herbert fala, cara, tem um projeto aqui e eu vou sair de casa sem R$1 no bolso, louca porque eu não sabia como é que eu ia fazer, mas eu encontrei um cara que me chamou pra um projeto que já abriu a minha mente. Então, às vezes, tá numa bobeira, que é você não ficar deitada, chorando porque alguma coisa não deu certo. Sair de casa para desenvolver alguma coisa, para aparecer, para esparecer. E criar oportunidades. Porque as oportunidades não batem na nossa porta, né? Não, a gente tem que ir atrás dela. E às vezes dar uma volta. Ir no shopping. Você acha a oportunidade que você nem imagina que estaria lá. Eu, por exemplo, já saí de casa... Tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer mês que vem? Porque fui pro shopping dar um rolê e saí de lá com um projeto desenhado. Sim. Sabe? E eu acho que é muito... Você tava falando essa questão... A gente tava falando sobre essa questão de inspiração antes de começar a gravar. E eu acho que as pessoas, durante muitos anos, elas foram vendo novela, filme, a ficção como um todo. E quando ela vai te ver no Instagram, ela começa talvez a misturar os assuntos e começa a pensar que você é um personagem, vamos dizer assim, e que você... vive aquela vida de novela, que tipo assim, você acorda e tem seu café da manhã sempre muito lindo, muito maravilhoso, aquele suco de novela, que é aquela parada linda, dá vontade de beber aquele suco ali, assim. E aí, assim, as pessoas começam a pensar, cara, que elas não precisam de fato se mexer e isso faz com que elas vivam frustradas, porque a gente tá falando de doença mental, essas questões, muitas são causadas por causa disso, por olhar a vida do outro ali e achar que a dela... teria que ser igual e não está sendo, ou então tá muito ruim. Isso tem acontecido muito mesmo, de fato, mas assim, se eu posso deixar inclusive uma dica, é parar total de olhar pro outro, porque isso vai atrapalhar a parada toda. Sim. Não tem como.
Porque a minha vida não tem como ser a sua, porque os seus problemas não são os meus e os meus não são os seus e não vai dar certo. E cada um tem a sua luta por trás das câmeras. Sim. Né? A verdade é que a vida não é linda, não é maravilhosa. Eu até falei pra você antes da gente começar a gravar que eu tava dando uma saída do Instagram porque eu tava agoniada com essa questão de receber tantos directs das pessoas dizendo assim, cara, como é que você faz pra dar conta de tudo? Isis, como é que você faz? Eu não dou conta de tudo. Muita coisa dá errado. Eu até tento ser o máximo transparente, mostrar mesmo que eu vivo ali, mas ainda assim elas me acham a Mulher Maravilha que eu não sou. E eu falei, cara, tem alguma parada errada aí, porque aqui também acontecem coisas erradas, aqui as coisas também dão errado. A diferença é que eu realmente não tenho esse hábito de deitar na cama e ficar me lamentando. E graças a Deus por isso, porque eu sei que muita gente que tem esse hábito é uma questão emocional, que precisa ser tratada, e eu fui abençoada, porque eu não tenho. Eu tô com um problema, eu vou pra rua e eu vou dar um rolê mesmo, é real. No dia, um dos dias mais difíceis da minha mãe, que eu saí do hospital e minha mãe tava passando por um momento difícil, tava entubada. Eu, ao invés de ir pra minha casa, eu parei numa cafeteria. Sentei nessa cafeteria e fiquei 3 horas, quase 4 horas, sentada dentro dessa cafeteria, sem fazer nada. Se ela estiver me assistindo, a Monique, se ela for assistir, ela vai confirmar. Fiquei sozinha, quieta, com uma agenda e um celular, até que eu fui embora e no meio do caminho eu recebi a notícia. Ou seja, eu poderia ter ido pra minha casa. Eu não tô dizendo que eu não fiz isso não, tá? Porque durante mas boas vezes, eu deitei, eu já chorei muito, eu já gritei muito, eu já senti muita raiva também. Mas nesse dia eu falei, cara, se eu for pra casa, minha mãe não vai sair desse tubo e eu vou me enfiar embaixo do edredom e eu vou chorar tanto, porque era um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu vou chorar tanto que eu não sei se é isso que eu quero. Eu vou sentar aqui e vou relaxar e vou trabalhar. E fiquei trabalhando, chorando, chorando. Mas isso foi diferente. Talvez eu tivesse ido pra casa e me enfiado embaixo do edredom, eu tava embaixo dele até hoje. Sim. Então são pequenas atitudes, assim, que pra mim realmente pode ser fácil. Por eu ter essa habilidade do trato emocional com as coisas que eu vivo. Então também não quero sobrecarregar quem tá assistindo que tem essa habilidade do trato emocional diferente de mim. Mas às vezes é sobre isso sim, sobre você ter uma atitude, sobre você não se espelhar no outro, não se espelhar em mim que tenho essa habilidade, mas fazer alguma coisa, né, Herbert? É tomar alguma atitude que você perceba que a minha atitude é sair de casa, nesses momentos, não me enfiar embaixo da coberta, não me enfiar, mas às vezes a dela é outra. Então, identifica e vai fazer, porque ficar sentado, se espelhando no outro, ou então assumindo essa tristeza de que alguma coisa não deu certo, ou de que eu tive perdas, não vai resolver os meus problemas. Não tô dizendo aqui que é fácil, não tô querendo... Porque tudo hoje também vira um problema, né? A gente tem que ter muito cuidado. Daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, Isis está querendo dizer que ter problemas emocionais é um problema, que eu posso resolver isso sozinha. Não é isso que eu tô dizendo. Eu mesma sou uma pessoa que preciso de ajuda, que preciso de muita conversa, preciso de pessoas para me orientar. Não é isso, eu tô falando sobre atitudes, que na maioria das vezes eu vejo a pessoa não tendo. A pessoa troca uma ideia comigo e eu falo assim, cara, eu tenho certeza que se ela tivesse talvez só a atitude de não ficar sentada ali esperando, ou de não só ficar ali embaixo daquela coberta chorando, ela iria resolver isso, mas às vezes até para falar é complicado. E só para poder concluir essa parte também, falo muito, né? Não, é a convidada que tem que falar mesmo. Só para concluir essa parte também tem o outro lado, Herbert, porque o empreendedorismo, ele tá muito romantizado nas redes sociais. E não é tudo isso. A gente tá falando de inspiração, por isso que eu trouxe esse lado. Às vezes o pequeno negócio, a pequena empreendedora, como você falou, ela faz um doce e ela acha que ela faz pouca coisa, mas ela tá fazendo muito dela. Sim. E às vezes o sustento da casa dela sai daquele doce que dá mais dinheiro do que o salário do marido dela que é empregado numa empresa. Então assim, mas só que eu vejo muito essa questão do empreendedorismo hoje na internet, de tipo assim, não vou falar o palavrão aqui porque não pode, né? Pode. Eu sou, sabe? E aí a pessoa fica vendo aquela vida incrível daquela mulher que acorda e sai correndo e trabalha o dia inteiro e avisa que chegou em casa meia-noite e é uma loucura.
e ela quer ter aquela vida e o empreender dela não é daquele jeito e ela acaba se frustrando. Pô, ela tá trabalhando tanto, eu queria estar trabalhando muito assim. Cara, é no meu tempo. É cada um com o seu negócio. É cada um com o seu segmento. Eu não posso querer trabalhar igual a mulher que tem 5 franquias de alguma coisa que tem que realmente sair de casa 6 e voltar meia-noite. É o meu trabalho físico de acordo com o meu negócio. E as mulheres e as pessoas em geral, elas estão muito focadas nessa questão de tipo assim, tô trabalhando pouco, tenho que trabalhar mais, isso também adoece. Eu já vivi essa fase de não querer trabalhar pouco. Hoje eu quero viver bem, trabalhar no meu limite. E você vai achando às vezes algumas maneiras de... e que às vezes as pessoas até pensam que é errado você trabalhar menos e ganhar mais, ter mais resultado. Não, às vezes você encontra caminhos melhores. Que é o que eu tô tentando fazer. Encontrar caminhos melhores para eu trabalhar um pouco menos e talvez ganhar até mais. Sim, claro. Né? Faz parte. Eu acho que eu já trabalhei tanto na minha vida que hoje eu preciso desse sossego, de ter pessoas para me ajudar, de ter negócios mais rentáveis, porque aí eu preciso trabalhar um pouco menos na correria do dia a dia. Então, assim, era sobre isso que eu queria falar, sobre também esse outro lado, né? Tem esse lado que eu falo que é sobre a atitude de fazer o negócio acontecer, de não ficar esperando cair do céu, porque não cai mesmo. E também tem esse lado de que agora estão romantizando demais o empreendedorismo. Verdade. E a mulherada tá na internet batendo no peito que ela é foda e que ela trabalha muito e aí acaba frustrando a outra também, porque na maioria das vezes essas que estão fazendo isso nem são isso tudo, querem mostrar. E um terceiro ponto para encerrar, falei que eram 2, é que não dá pra eu caminhar com o seu tênis, vai ficar grande no meu pé. E não dá pra você caminhar com o meu escarpão, porque não vai ficar lindo, né? E eu vejo muito isso. Pô, fulana tem uma vida incrível, tem uma casa incrível, tá vendendo pra caramba na loja dela. Cara, ela teve um processo pra chegar até ali. Sim. E às vezes, sim, ela também tem uma rede de apoio que tá tudo bem por isso. Né? Às vezes ela não é sozinha. Ela não precisa, com o trabalho dela, sustentar uma família. Então ela consegue fazer o negócio dela funcionar melhor. Sim. Porque, Herbert, se eu trabalho só pro meu negócio, eu consigo fazer ele funcionar melhor do que se eu trabalhar pro meu negócio, mas do meu negócio eu ter que tirar o sustento da minha casa, o sustento dos meus filhos, pagar o meu aluguel, pagar minha luz. Se o meu negócio não precisar pagar as dívidas da minha casa, ele vai andar muito melhor. Sim. Concorda? Sim. A gente que trabalha para fazer o negócio crescer e para botar o dinheiro dentro de casa é muito mais difícil. E a maioria das mulheres, isso eu tô falando para as mulheres, a maioria não, mas um pouco dessas mulheres tem uma rede de apoio em casa, elas não são sozinhas, como eu, por exemplo. Eu tenho meu marido, que é uma rede de apoio na minha casa, porque eu não tenho custo com o plano de saúde da minha filha, eu não tenho custo com a escola da minha filha, meu marido custeia essa necessidade dela. Então eu não preciso tirar do meu negócio para colocar no sustento da minha filha. E isso faz o quê? Com que eu esteja na frente daquela mulher que precisa sustentar a filha, pagar o plano de saúde. Como que o negócio dela vai... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Porque eu tô vendo isso muito acontecer e tá tudo bem. O seu negócio não tá crescendo talvez igual o da fulana, porque ela não precisa colocar o dinheiro desse negócio dentro de casa. Eu tô vendo muito isso acontecer. As pessoas vêm com exemplos pra mim e eu falo, cara, não se equipara. Você precisa trabalhar, fazer a empresa crescer, pegar o dinheiro, investir na empresa e investir dentro da sua casa. Esse dinheiro que você tá investindo dentro da sua casa, ela não está. E aí ela tá reinvestindo mais e mais na empresa, que possibilita que a empresa dela cresça muito mais. Então eu acho que isso é muito importante de ser falado, porque eu tô vendo muitas mulheres usando outras como exemplo, que são muito incríveis, muito trabalhadoras, que estão fazendo um trabalho incrível, mas elas têm essa rede de apoio que a outra não tem. E aí a outra faz o quê? Desanima, porque a loja dela não tá vendendo igual a minha. Entendeu? Porque a loja dela não tá lucrando, no caso, como a minha. Sim. Mas o meu lucro é diferente do dela. O meu lucro é para investir, reinvestir, investir, reinvestir. E aí não tem como o negócio dar errado. O lucro dela é para investir e investir na casa dela. Verdade. Investir e investir no estudo do filho dela. Investir e investir na saúde dela. Então ela não tem essa rede de apoio. E aí isso acaba fazendo ela desanimar. Então para de olhar pro outro. Só se inspira no que é bom. Vê lá, ó. Isso aqui que ela faz tá legal, eu vou fazer também isso aqui. Porque isso dá certo. Agora, querer andar com o sapato do outro vai dar errado e o tombo é chato e feio. É verdade. É isso aí. É isso aí, né?
Então, assim, gente, cara, o papo é incrível, né? A gente, se não fosse gravado, eu acho que ficaríamos mais Eu me empolgo tanto que eu fico aqui. até cansada, porque eu falo muito. Não, mas isso é muito bom. Eu acho que realmente as pessoas precisam dessa realidade. Que às vezes quando você vai gravar um vídeo, você não consegue, né? Porque se você estivesse falando isso sozinha, talvez, ia parecer até que você tá dando uma bronca em alguém. Direto, você tá até mandando uma indireta, mas não é uma coisa que a gente no dia a dia No dia a dia já não conversa. é uma indireta, é uma direta mesmo. É uma direta, Herbert. não, mas é verdade. Pra muita gente. Eu acho que a pessoa tem que comparar com o próprio negócio. Exatamente. Entendeu? Tipo, cara, olha, e compara. Tipo, como eu estava no ano passado, né? Tipo assim, ano passado eu poderia estar gravando isso aqui com um celular. Não, agora nós temos 3 câmeras aqui. Aí, tem acústica, aí, né? Isso é muito importante, porque senão os vizinhos do prédio vão pedir pra você sair daqui depois da minha presença, da minha voz alta. Aí, por exemplo, imagina se eu tivesse comparado com uma produtora agora, que a gente compara sim, né? Igual quando você chegou aqui, a gente já falou, cara, nossos planos são de ter isso, só que eu olho pra lá como uma inspiração, cara, eu preciso Mas de você 5 olha pra câmeras. trás e olha o quanto eu Mas já progredi. olho pra trás e eu falo, cara, eu tinha só um iPhonezinho ali, que estaríamos agora aqui com o microfonezinho preso, né? O legal é isso, deixar a pessoa à vontade. Então eu acho que isso é fundamental e eu acredito que se a pessoa começar a entender e buscar, até mesmo se conectar com você de alguma forma, eu estava falando até isso aqui com você antes, né? Às vezes a pessoa ela quer algo de você, mas ela não quer dar nada para você. Ela fala assim, eu queria muito que a Isis tomasse um café comigo para eu desabafar os meus problemas, para você inspirar. Só que não é isso, é sobre você, às vezes, quer se aproximar de alguém, ajuda. Né? Isis, eu tô aqui com uma pessoa que gostaria muito de casar e eu sei que você tem um salão. Cara, se aproxima. Não é... As pessoas podem até confundir isso como interesse, mas é a realidade. De quantas pessoas eu me aproximei, cara, eu quero muito me aproximar desse cara. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu vou criar uma situação, uma oportunidade para ajudar o cara. Pra porque ajudar aí o cara vai cara olhar e vai falar, quero esse cara comigo. É isso, assim, eu lembro assim, a gente faz o evento, o Impulso do lado do Tulipim. Então, em um dia, num evento, eu levei 100 pessoas para almoçarem no Manolo. Então, tipo assim, pra quê? Primeiro, as pessoas queriam almoçar. Segundo, porque isso não chama a atenção do dono do espaço. Claro. Se eu um dia precisar de alguma coisa, eu posso chegar pro cara e pedir. Por quê? Ele não vai olhar e falar assim, o cara tá querendo alguma coisa. Ele vai falar, poxa, esse cara um dia ele trouxe pessoas aqui. Então, você a vida é uma troca. primeiro fazer algo. Ou mesmo que ele não me dê nada agora, vai fazendo. Vai fazendo, porque um dia vai chegar uma hora que a pessoa vai te ajudar e tá tudo bem, isso faz parte da vida, né? Antigamente se fazia muito isso e ok, né? Eu lembro das histórias da minha avó ajudando as pessoas, sem nada em troca, e as pessoas também ajudavam, então é muito isso, eu acho que as pessoas precisam ver essa relacionamento, realidade. né, Herbert? Eu até falo muito sobre isso também na internet com a mulherada que me assiste, que às vezes o relacionamento ele é muito mais importante do que o dinheiro. Eu ter um relacionamento com você pode ser mais importante em muitos momentos do que eu vender um serviço meu pra você. Porque por esse relacionamento, você pode me indicar tantas outras pessoas que vão comprar o meu serviço, que vão alugar os meus serviços, que vai alugar minha casa de festas, que vai alugar os animados, os brinquedos, que vai produzir um evento comigo, por causa desse relacionamento que a gente criou um com o outro. Verdade. Então, eu dou muita importância nessa questão de relacionamentos. E eu falo muito claramente, eu aprendi isso, trago isso pra minha vida, que relacionamentos é mais importante do que o dinheiro. Porque ele traz o dinheiro. Sim. Não sou a boazinha que não quero dinheiro, não. Sim. Mas é porque o relacionamento, ele vai me trazer estrategicamente o dinheiro. E movimento, ele gera o quê? Movimento. Verdade. Então, é de mega importância essa questão do relacionamento, sabe? É isso aí. Então, gente, agora, Isis, assim, vamos, pra gente fechar, eu queria que você falasse onde que as pessoas te encontram de tudo que você falou, dos seus negócios, dos seus eventos, qual o lugar que ela te encontra, teu Instagram, site, o que você tiver de formas de contato para a pessoa conhecer mais, né? Que a gente, quando está na internet, a gente está falando a nível Brasil, até fora do Brasil. Então, de repente, a pessoa não conhece, fala aí como que a pessoa te encontra.
Isis Teixeira 1. É o meu Isis Teixeira 1. Instagram, Aí, viu? @Isis Teixeira 1. Lá tem todas as informações de contato, as outras redes de trabalho, os outros arrobas, mas diretamente eu tô ali no @Isis Teixeira 1. Show. É isso aí, gente. Obrigado aí pelo Papo Impulsionador. Vocês viram depois. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, dá aquele like, porque você sabe, o algoritmo do YouTube, ele reconhece o like como não só como um gostei, mas ele reconhece como uma forma de que você quer mesmo mais daquele conteúdo. E quando você se inscreve no canal, quando sai um vídeo novo, você vai ser notificado. Se você está só ouvindo pelo Spotify, também existe uma forma de seguir o nosso canal aqui dentro do Spotify. Continua ouvindo. Você está ouvindo pelo carro aí, obrigado aí pela carona, né? A gente, às vezes é mais dinâmico você só ouvir. E é isso. Agradecer a Estúdio Ideia. Tamo junto. O cara atrás das câmeras aí. Tamo junto, Isis. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto.